Ok. Então, vamos lá. Então, quando nós lidamos com uma célula, e essa célula ela tem um comprimento que vai dizer até Z mais delta Z, ou seja, ela pode ir trabalhando por posições diferentes dessa linha de transmissão, ou seja, como se nós tivéssemos uma linha de transmissão e nós repartíssemos ela em N células. E cada uma dessas células elas poderiam ser representadas por exatamente esse conjunto aqui. Ó. Ou seja, a gente converte a campo elétrico em tensão através daquela equação conhecida, que é a V igual a menos a integral de EdL, que é uma circulação do campo elétrico ao longo de um certo caminho, e esse caminho seria, por exemplo, nesse caso aqui, ele iria da linha de baixo até a linha de cima, e a circulação da corrente elétrica, ou seja, a circulação do campo magnético, desculpe, é igual à corrente que o atravessa, que, ou seja, que atravessa por dentro. Imagina que nós temos um fio, por exemplo, então o campo magnético que circunda essa linha pela qual circula uma corrente elétrica, ela seria, então, essa circulação do campo magnético, ela forneceria o valor da corrente que está atravessando uma região transversal definida, por exemplo, aqui com uma integral de linha fechada, por uma linha L de S. Então, já que nós saímos das equações de Maxwell, de campo elétrico e campo magnético, nós entramos numa equação de circuito elétrico. E esse circuito elétrico, então, ele vai ser representado por um certo comprimento ΔZ. Então, como ele tem um certo comprimento ΔZ, então a gente pode representar esse circuito através de indutâncias, capacitâncias, condutâncias e resistência elétrica. Então, a resistência está em série. Olá, Elizabeth, tudo bem? Então, a resistência está em série com a indutância e nós temos uma capacitância em paralelo com uma condutância elétrica. Então, aqui ó, a gente pode imaginar o seguinte, de um lado da célula da linha de transmissão existe uma tensão. Já vou até dizer, V, que vai ser função da posição Z e função do tempo. Então, a gente já pode começar a imaginar que vai existir uma onda de tensão, que ela tem duas variáveis, ela varia tanto em função da posição de Z ao longo da linha, quanto ela varia também em função do tempo, ou seja, conforme o tempo vai passando, essa onda de tensão e de corrente, ela vai se alternando, ela vai variando. Nada como pegar o vizinho que está saindo de casa agora com uma F350, que é o que a gente fica brincando, que é um caminhãozinho. O rapaz tem 20 anos, mas ele quer ter um caminhão assim, que é bem maior do que ele. Mas tudo bem, isso é só a necessidade dos jovens. Então aqui ó, nós temos uma tensão VZ de T. Deixe-me ver se a gente tem como fazer uma exibição um pouco maior. Deixe-me ver a coisa aqui. Só para ficar um pouco maior, que vocês devem estar enxergando um pouco. Exatamente. Agora fica melhor. Nada como a gente poder acertar o tamanho. O tamanho. Então, essa aqui é uma forma, exatamente uma representação. Essa aqui seria, ele chama de L, mas a gente chamaria, dependendo da nomenclatura, se fosse do Clayton, é um sigma invertido. Ele chamou de L. Então, um sigma invertido. Então, nós temos a tensão de um lado, VZ de T, aí circula uma corrente elétrica IZ de T, que vai passar, vai circular através de uma resistência total, R dZ, ou seja, porque essa R aqui, L, G e C são valores, ou seja, são valores por unidade de comprimento, resistência por unidade de comprimento, indutância por unidade de comprimento, capacitância por unidade de comprimento e a condutância por unidade de comprimento. E a unidade de comprimento vai ser um ΔZ, que aqui vai de Z até Z mais ΔZ em Z. Então, de um lado esquerdo, por exemplo, que está indo para o gerador, nós temos uma tensão VZ de T. Do outro lado da célula, dos outros dois terminais, nós temos VZ mais ΔZ de T. Ou seja, então, simplesmente porque varia ao longo de Z, existe uma variação da tensão elétrica. Do mesmo modo, a corrente IZ de T em uma célula, ela vale IZ de T. Mas, ao final, a nossa corrente ela sofreria um acréscimo de IZ mais ΔZ de T. Então, dado que nós temos essa célula da linha de transmissão, representada por esse modelo sigma invertido, por esse modelo L, e do outro lado do terminal, evidentemente, que está indo para a carga, a gente pode usar
as leis de Kirchhoff de tensão e de corrente para ter uma ideia de como é que a tensão vai efetivamente estar variando. Então aqui a gente pode imaginar o seguinte, usando as leis de Kirchhoff de tensão. Então aqui nós temos menos V Z de T, isso a gente poderia dizer que isso aqui seria igual, ou menos VZ de T, mais R. Então a gente poderia simplesmente já colocar do outro lado, então o menos a gente poderia colocar, isso aqui seria igual a zero. Então a gente tira o menos V e coloca para o outro lado da igualdade. Então nós poderíamos dizer que VZ de T é igual a R delta Z vezes IZ de T mais L dZ vezes a derivada em relação ao tempo de IZ de T mais VZ mais delta Z de T, que é essa equação aqui. Então, essa equação aqui, agora, a gente poderia imaginar que ela vai para o outro lado. Então, nós poderíamos dizer que nós teríamos menos VZ mais delta Z de T, menos VZ de T. E agora, veja, esse termo delta Z aqui, a gente poderia colocar ele em... a gente poderia... esqueci o termo agora, ou seja, em evidência, vamos chamar assim. Ou seja, porque tanto R é multiplicado por delta Z, quanto L é multiplicado por delta Z. E esse delta Z aqui, então, a gente poderia sair pelo outro lado já dividindo. Então, nós teríamos essa expressão aqui, ó, menos, porque esse menos vem para cá, menos VZ mais delta Z de T. Agora você tem um menos aqui, esse aqui é positivo, então é menos, menos VZ de T, dividido por delta Z, é igual a R vezes IZ de T, mais L vezes a derivada em relação ao tempo de Z de T. E aí, naturalmente, o que você vai fazer é um limite quando ΔZ tende a zero. Então, fazendo o limite quando ΔZ tende a zero, isso aqui vira uma expressão da derivada de vezes VZ em relação a Z. Então, nós temos menos a derivada de VZ de T em relação a ΔZ. Isso aqui é igual a R IZ de T mais L, a derivada em relação ao tempo de IZ de T. É o que já está aqui. E agora a gente pode aplicar também a lei de Kirchhoff das correntes no nó principal. O nó principal vai ser esse nó aqui. Então nós temos essa corrente aqui, ó, IZ de T, quase que eu diria IZ de T, vai ser igual, IZ de T vai ser igual a essa corrente IZ mais delta Z de T, mais G vezes delta Z vezes a derivada de I. Tudo bem. Aqui é simplesmente Z vezes delta Z vezes a tensão, ou seja, porque isso aqui é uma condutância, vezes VZ mais delta Z de T, mais C delta Z vezes a derivada de VZ mais delta Z de T. Então aqui é simplesmente uma condutância que multiplica uma tensão. E aqui é a capacitância, ou seja, isso aqui é uma corrente, seria a corrente do capacitor. Então, nós teríamos aqui a mesma situação. Esse IZ de T vem para cá, menos IZ mais delta Z de T, menos... desculpe, gente. Me pergunte por que eu aceitei isso aqui. Menos IZ de T. Deixa eu corrigir isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu salvar aqui. Compatibilidade. Segundo semestre. Linha de transmissão. Aqui. Então, menos IC mais delta Z de T menos IZ de T dividido por delta Z. Isso aqui vai ser igual a G vezes VZ mais delta Z de T mais C vezes derivada em relação ao tempo de VZ mais delta Z de T. E aí, a mesma coisa, fazemos o limite quando delta Z tende a zero. Então, do lado de cá vai ter menos a derivada de Z de T em relação a Z, igual a GV de Z de T mais C vezes a derivada de VZ de T em relação ao tempo. E aqui, ó, a gente pode assumir que existe uma relação harmônica, ou seja, nós estamos trabalhando com ondas senoidais, só para facilitar a nossa vida. Então, simplesmente circula uma onda senoidal ao longo desta linha. Então, por isso que você faz uma relação harmônica. E aí, se a gente considera que é uma relação harmônica, a gente pode representar isso aqui, ó, de uma maneira que isso aqui é simplesmente uma parte VZ de T, a parte real de um fasor VZ, VS de Z, elevado a J ômega T. Do mesmo modo também que IZ de T é o real de um fasor IS de Z elevado a J ômega T.
Então aqui, ó, Vs de Z e S de Z são as formas fasoriais de Vz de t e Z de t. Então essas equações elas se transformam simplesmente em menos a derivada de V de S de Z igual a R mais J ômega L e S, e menos a derivada de IS em relação ao t de Z é igual a G mais J ômega C vezes Vs, ou seja, então a derivada aqui, ó, ela vai fazer com que essa derivada fique J ômega, simplesmente J ômega. Então vai aparecer um J ômega multiplicando L vezes a corrente IS. E a derivada da corrente aqui, ó, se isso aqui for uma relação harmônica, ela simplesmente vai virar um elevado a J ômega vezes Vs de t. Bem comum em circuitos elétricos. Então a corrente e a tensão nas equações diferenciais são acopladas. Então, para separá-las, deriva-se 3, por exemplo, em relação a Z. Então, derivando isso aqui em relação a Z, vai aparecer R mais J ômega L, ou seja, a derivada segunda de Vs em relação a Z. E aqui é igual a menos. Só que aqui tem um detalhezinho. Tudo bem, aqui teria um termo negativo aqui, menos. Aqui teria um termo negativo, menos. E aqui, então, a derivada segunda de S de Z em relação ao tempo. Então, este aqui, ó, a gente poderia substituir aqui. Seria interessante, meus caros, dizer que existe um menos aqui. Ou seja, nós temos essa menos derivada em relação a Z. E agora, então, usando a equação 4, a gente pode substituir essa derivada aqui, ó, ela pode vir para, ou seja, a derivada em relação a S vai ser igual a... Tudo bem, isso aqui seria dividido por 1 sobre R mais J ômega L, e depois, então, esse termo R mais J ômega L estaria multiplicando. Então, esse menos com esse menos aqui ficaria positivo, e aí nós teríamos, então, essa expressão, a derivada segunda de Vs em relação a dz ao quadrado é igual a R mais J ômega L, que multiplica G mais J ômega C, vezes Vs. E aí, então, a gente poderia dizer, que a gente poderia definir esse termo aqui, gama, e gama, ele vai ser um número complexo, alfa mais j beta, é igual a raiz quadrada de, isso aqui é o quadrado, R mais J ômega L, que multiplica G mais J ômega C. Do mesmo modo, então, nós temos que gama aqui, ó, vai ser chamada constante de propagação, alfa é uma constante de atenuação, e beta é a constante de fase, que eu já havia explicado para vocês anteriormente. Então, a constante de fase é simplesmente 2π sobre lambda. Então, quando você anda um comprimento de onda, você varia 2π radianos. E essa constante de atenuação, ela tem a ver justamente isso. Quanto a nossa onda, em função de uma resistência da própria linha de transmissão, ela vai decrescendo o seu valor de tensão e de corrente. E, como nós já tínhamos visto antes, o lambda vale 2π sobre beta, ou porque beta é 2π sobre lambda, então lambda é 2π sobre beta, e a velocidade é ômega sobre beta, como nós já tínhamos visto antes. Ômega é 2π vezes f da frequência, e beta é 2π sobre lambda. Então, isso aqui fica então que a velocidade é simplesmente igual a f vezes lambda. Ou lambda é v sobre f. E ômega é a velocidade angular. E aqui, então, já adiantando um pouco, a gente pode dizer que a solução dessa equação diferencial homogênea, que é essa equação aqui, ó, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter uma componente de uma onda que viaja no sentido positivo de Z, então ela viaja no sentido crescente de Z, e da mesma forma como também existe uma componente que viaja no sentido decrescente de Z. Então a nossa onda é uma onda que viaja ora no sentido positivo de Z e ora no sentido negativo de Z. A gente vai verificar depois por que isso acontece. Isso a gente vai verificar que vai acontecer justamente porque existe uma reflexão da linha de transmissão. Então aqui, ó, a parte mais importante é essa aqui, ó. A solução é do tipo Vs de Z é um V0 mais elevado a menos gama Z mais um V0 menos, ou seja, porque é uma onda no sentido decrescente, elevado a mais gama Z, porque o Z vai ser um termo negativo, ou seja, você vai estar indo no sentido negativo de Z.
Do mesmo modo, então aqui nós temos uma onda que viaja no sentido crescente de Z e uma onda que viaja no sentido decrescente de Z. E para a corrente também, IS de Z é igual a I0 mais elevado a menos gama Z. Então ela vai viajar no sentido positivo de Z e vai existir uma outra onda que tem um certo valor, I0 menos, porque é onda negativa, que viaja no sentido decrescente de Z. Então por isso que é elevado a mais gama Z e que esse mais é justamente porque a onda tá, o nosso Z nesse caso seria um Z negativo. E aqui, então, nós temos exatamente isso aqui, ó, V0 mais V0 menos, e 0 mais 0 menos, são amplitudes. Na solução para a equação 7 existe duas ondas de tensão. Como eu falei, uma que se propaga no sentido crescente de Z, e a outra que se propaga no sentido decrescente de Z. E vai valer isso, então, tanto para ondas de tensão e de corrente. Então, por exemplo, a expressão para a tensão no domínio do tempo, Vs de Z, a parte real de Vsi, elevado a j ômega t. Então aqui nós teríamos Vs de Z é V0 elevado a menos alfa Z, cosseno de ômega t menos beta Z, mais V0 menos elevado a alfa Z cosseno de ômega t mais beta Z. Mais beta Z. Então nós temos uma onda que é onda senoidal, cossenoidal, por exemplo, que ela vai decrescendo por esse termo aqui, ó, elevado a menos alfa Z. Então, conforme a onda vai se propagando em Z, ela vai decrescendo de valor. E ela também, então esse termo aqui é um termo que vai estar associado à diminuição do valor dessa minha onda conforme ela se propaga ao longo do caminho, porque existe uma resistência elétrica, então vai existir uma perda do valor da onda, e ele vai tendo também uma variação de fase, por esse termo βz. Então aqui ó, a gente pode dizer o seguinte, define-se a impedância característica da linha Z0 como a razão entre as ondas de tensão e de corrente que viajam positivamente e negativamente. Então Z0, que é a impedância intrínseca, ou a impedância característica da linha, é um V0 mais dividido por I0 mais, do mesmo modo que é igual a um V0 menos, que é a onda de tensão que viaja no sentido negativo, dividido pela corrente I0 menos. E aí, isto aqui vai ser igual, então, a R mais J ômega L dividido por gama, ou igual a gama dividido por G mais J ômega C. E aí, com um pouquinho de cálculo, a gente vai perceber que a impedância intrínseca, então, ela vai ser a raiz quadrada de R mais J ômega L dividido por G mais J ômega C. E agora a gente pode considerar alguns tipos de linha. E aí talvez valesse a pena, então, a gente fazer um cálculo. Tá? Olha só, a gente pode considerar uma linha sem perdas. A linha sem perdas é uma linha em que a condutância ela é infinita. Então, por isso que está dito aqui, ó, sigma C é aproximadamente infinito. E a condutividade é aproximadamente igual a zero. Então, sigma C é a condutividade do condutor. Exatamente, tudo bem, a condutividade do condutor, que é infinito. E a condutividade do material dielétrico é praticamente uma impedância infinita. Então, com isso, você vai ter que R é igual a zero e G é igual a zero. Ou seja, a resistência elétrica é 1 sobre sigma. 1 sobre sigma. Multiplicado pelo L sobre S. E a condutância, então, ela vai ser igual a zero, então, porque não vai circular nenhuma corrente através desse fio. Opa! Através desse fio. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. É. Ok. Então, ok aqui. Olha só, então vamos fazer o cálculo aqui, ó.
Então, a gente vai querer calcular a indutância por metro e a capacitância por metro dessa linha. Dado que nós temos Z0, que vale 70 ohms, nós temos a constante de fase beta, que vale 3 radianos, numa frequência de 100 MHz. Então, para isto, vamos usar essas relações aqui. Vamos usar essa relação. Não, tem mais uma que nós não usamos, que V é 1 sobre a raiz de LC, que não está dito aqui. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma jogada aqui, ó, que é parar por enquanto a apresentação. Deixa eu jogar isso aqui para cá. E deixa eu usar o Notepad. Não, OneNote. OneNote. Fechar. Então deixa eu pegar deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera lá, espera só um pouquinho, meus caros. Espera só um pouquinho, deixa eu pegar uma janela inteira. Opa, desculpa, é aqui mesmo? É. Então deixa eu criar um novo aqui. Linha de transmissão. Vamos criar um bloco de anotações. Que bom, linha de transmissão. Vamos lá. Não, agora não. Então aqui, ó, a gente pode calcular cálculo L e C. Então, meus caros, espera só um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos precisar de algumas variáveis aqui. 70 ohms. Beta é igual. Vocês esperem só um pouquinho, que eu vou ter que fazer uma jogada. Beta é igual. Espera só um pouquinho. Beta é igual 3 radianos. E a frequência F igual a 100 MHz. Ok. Então, esperem só um pouco. Igual a 100 MHz. Então, nós temos aqui, ó, que V é 1 sobre a raiz de LC. Mas também que Z é igual a R mais J ômega L sobre G mais J ômega C. Como a linha é sem perdas, nós temos que R é igual a zero e G, que é a condutância, é igual a zero. Então, esses termos aqui, R e G, são iguais a zero. Então, J ômega L e J ômega L eles vão desaparecer. Então, a gente pode dizer que isso aqui é 1, 2 e 3. Então, 2 e 3 em 1, nós temos que Z é igual a raiz de J ômega dividido por J ômega C. Então, isso aqui virá simplesmente L sobre C. Então, a gente pode dizer que isso aqui, elevando isso aqui ao quadrado, nós temos que Z0 elevado ao quadrado é L sobre C. Então, L é C que multiplica C0 ao quadrado. Aí nós temos isso aqui. Ou seja, essa é uma equação. Nós temos também, como nós vimos ali, que, vamos lá. V a gente diz que é 1 sobre raiz de LC. Mas lambda é velocidade sobre a frequência. Lambda é velocidade sobre frequência.
Então, a gente pode dizer que a velocidade é lambda vezes a frequência. Só nós conhecemos a frequência que vale 100 MHz. E B e beta é 2π sobre lambda. Mas lambda também é 2π lambda. É a frequência. Então, beta vai ser 2πf sobre a velocidade. Olha só, beta é 2πf sobre 1 sobre raiz de LC. Então, a gente pode dizer que beta é igual a raiz de LC que multiplica 2πf. Então, nós podemos dizer aqui que beta sobre 2πf é igual a raiz de LC. Então, a gente podia fazer uma jogadinha aqui, elevar ao quadrado, elevar ao quadrado. Então, nós temos que beta ao quadrado sobre ômega ao quadrado é igual a L sobre C. Mas nós temos uma outra jogada aqui. Nós temos que L vale C, que multiplica Z0 ao quadrado. Ou seja, então o que nós temos, ou seja, vamos dizer que isso aqui é 4. Ok, tá bom. Vamos dizer que isso aqui é 5. Então, substituindo 4 em 5. 4 em 5. Então, nós teríamos aqui, beta ao quadrado, dividido por ômega ao quadrado, é igual a quem? L, mas L é quem? L é C, e multiplica Z0 ao quadrado vezes C. Então, nós temos que beta ao quadrado sobre ômega ao quadrado é igual a Z ao quadrado C ao quadrado. Tirando a raiz quadrada. Opa. Tirando a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tirando a raiz quadrada, nós temos... Tirando a raiz quadrada, nós temos que beta sobre ômega é igual a Z0 vezes C. Então, C vai ser igual a beta ômega vezes Z0. Então, agora sim, a gente pode substituir os valores. Vamos ver. Beta é 3 radianos. Beta é 3. Ômega, 2π vezes 100 MHz. 100 vezes 10 na sexta. Vezes Z0. Z0 é 70. Então, vamos ver quanto isso aqui vai ser igual. Então, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Deixa eu pegar uma calculadora. E daí eu já faço o cálculo. 3, 2, π vezes 100. Expoente 6 vezes. E eu posso fazer 70 vezes. E eu faço dividido. Isso aqui vai ser igual, então, 6,82 vezes 10 na menos 11. Isso aqui, então, é 68,209. Desculpe. Vamos fazer a coisa certa aqui. Deixa eu ver aqui. Desenhar borracha. Deixa eu desenhar a borracha.
68, ok. Então esse aqui vira 68,209 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Então aqui a capacitância C vira 68,209 picofarad por metro. E agora a indutância? E agora a indutância? E agora a indutância vale L é igual. Nós tínhamos visto ali, eu acho que é C vezes Z0, opa, Z0, Z0, Z0 ao quadrado. Então, a indutância vale 68,209 vezes 10 na menos 12, multiplicado por 70 ao quadrado. E vai nos dar 70 elevado ao quadrado vezes, vai nos dar, olha aqui ele fala, eu já vou colocar em termos, tá? 334,22, mas era 23 na verdade. Tudo bem. 0,23 nanoer. N vale 10 na menos 9. Nano. Não. Então, esses são os valores da indutância e da capacitância. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ó, então aqui, ó, só para a gente olhar. Exatamente isso aqui. 68,21 picofarad. Ó, tanto que aqui nós tínhamos Z0, velocidade é 1 sobre raiz de C. Então, 1 sobre Z0. Isso aqui não... Ah, tá bem. Aqui a gente não calculou exatamente como é que é a... Nós não calculamos exatamente como é que é a expressão da velocidade extra aqui, mas a gente não falou sobre beta, como a gente falou lá no outro caso. Então, os valores estão corretos. A capacitância vale 68,21 picofarad por metro e a indutância vale 334,2 nanohenry por metro. Então, nós efetivamente conseguimos então apresentar para vocês os valores da indutância e da capacitância. Ah, só faltou uma coisinha que nós não vimos. Eu espero calcular agora. Quanto vale a velocidade desta onda? Vamos ver quanto vale a velocidade da onda. Deixa eu só fazer isso aqui, então. Deixa eu ver aqui. Quanto vale a velocidade da onda? Opa. Então a velocidade vale quanto? E a velocidade V é 1 sobre raiz de LC. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Velocidade é 2π vezes F. Velocidade é ômega sobre beta. O beta ômega sobre a velocidade, então velocidade é ômega sobre beta. Velocidade é ômega sobre beta. Exatamente. Lambda, 2π. Então, velocidade é beta igual a ômega sobre velocidade. Então, velocidade é ômega sobre beta. Então, isso aqui nós teríamos, só para a gente ter uma ideia,
nós teríamos aqui, ó, 2π vezes 10 na sexta, dividido por 3. Vamos ver quanto vai dar isso aqui. Por que isso? Essa onda existe? A questão principal passa a ser, esta onda existe? Então, 2π vezes 100 expoente vezes 3 divide. Então, essa velocidade aqui, ó, a velocidade equivale 219.439.510,24 metros por segundo, que é menor do que 300 vezes 10 na sexta metros por segundo. Ou seja, obviamente, esta é uma onda que existe no mundo real. Esta onda existe no mundo real. No mundo real. Real. Pois a sua velocidade é menor que a velocidade da luz. Então ela existe. Ok. Então era só isso que eu queria saber, se essa onda existe efetivamente. Então ela existe. Então é a onda que a gente pode dizer que ela existe no mundo real. Agora, a gente pode ir para uma área que efetivamente que é uma área interessante e importante na área de compatibilidade eletromagnética, quando a gente fala só um pouquinho, meus caros. Deixa eu parar a apresentação. Eu venho para cá. Eu venho para cá. Eu venho para cá. E agora a gente vem para cá. Então, agora, meus caros, vem uma parte importante quando a gente fala em compatibilidade, que tem a ver com, nesse caso aqui especificamente, com uma integridade de sinal. Ou seja, são as reflexões em linha de transmissão. Ou seja, um sinal, quando ele tem uma linha... Deixa eu pegar uma linha aqui embaixo. Essa linha aqui é uma linha explicativa. Quando você fecha o sinal aqui, ó, você fecha essa chave em t igual a 0, passa a acontecer o quê? Eu vou perguntar. Elizabeth, quando você fecha a chave aqui, ó, no tempo t igual a 0, a carga, ela sabe o que está vindo da fonte? Boa noite, professor. Você não está colocando sua tela. Não coloquei. Aí não vai ter jeito mesmo. Se não colocar a tela, você não vai saber o que eu estou fazendo. Isso mesmo. Então, deixa eu compartilhar aqui, porque senão vocês não vão saber mesmo o que eu estou pensando. Vamos lá. Aqui, ó. Então, voltando aqui. Imagina que você tem uma carga, ou seja, você tem uma fonte. Uma fonte está alimentando. Eu gosto de som, né? Então, você tem um CD player, um DAC, por exemplo. Então, ele pega o sinal da música. Aí, na verdade, não é o DAC, é um transporte. Está pegando um CD, por exemplo. Mas pode ser qualquer outra coisa que tenha um sinal digital. E aí ele vai transmitir esse sinal digital para um DAC, mas ele vai transmitir através de um cabo. Então o cabo tem que sair do CD player, por exemplo, e vai até um DAC. Talvez você não saiba bem o que faz um DAC. O DAC faz uma conversão analógica digital. Ou seja, o que nós temos no transporte? Mesmo que seja, por exemplo, hoje em dia, que a gente utiliza o celular, por exemplo, para ouvir música. Mas o que você vem? Ou seja, você vem pela rede elétrica ou pela rede da internet, ele vai vir um sinal digital. O sinal digital é um pulso. Então você pega, por exemplo, o som e aí você faz inicialmente uma conversão. Você tem um sinal analógico, você faz uma conversão desse sinal analógico. Você já estudou um pouquinho sobre isso ou não, Elizabeth? Um pouco, sim.
Ok, ótimo. E você também, Gabriel? Ou seja, tudo bem, vamos lá. Então você tem um sinal digital, ou seja, um sinal analógico. Esse sinal analógico, você faz um frame, ou seja, você vai fazendo samples, amostragens, e você vai pegando a altura desse sinal analógico. Então ali você vai dividir, por exemplo, em 16 bits. Então 16 bits você conseguiria ter, acho que são 2 elevado a 16, deve dar 64.400. Então você separa o tamanho dessa onda em 64 mil vezes. E aí, então, você pode representar mais ou menos, então você vai ter um certo erro de quantização, mas para cada frequência, se a tua amostragem for, por exemplo, 44 kHz, que é algo razoável para você representar os 20 kHz que nós podemos ouvir, então você vai pegar essa forma de onda, cortar em 44 mil vezes. Certo? E então, para cada uma delas, você vai ter um certo nível de sinal, e esse nível de sinal você pode representá-lo por um número digital. Então, esse número digital ele vai ter a sua sequência e você vai transmiti-lo pela rede. Então, você vai transmitir esse sinal digital, seja por uma rede, por exemplo, no caso aqui, você que está aqui, você tem uma rede, por exemplo, de Wi-Fi para você ouvir no teu celular. Então, a TIDA, o YouTube, ou quem quer que seja, vai mandar esse sinal de áudio para você. E aí, então, vem todos essas bits, na verdade, vão vir para cada, se a frequência é 44 kHz, vai vir, então, 44 mil amostras, e aí você vai pegar essas amostras e aí vai fazer o quê? Aí você vai reconstruir o sinal analógico. Então, por isso você vai ter que passar por um processo agora digital analógico para fazer você voltar a ter um som analógico, que aí ele vai ser amplificado pelo amplificador por exemplo, no caso, se você vai escutar por um celular, então ali na saída, ou simplesmente pelo alto-falantezinho do celular, ou você vai usar um fone de ouvido para ter uma qualidade melhor. Então, ali ele vai fazer uma conversão analógica ou digital analógica. Só que aqui, se a gente considera que existem equipamentos separados, por exemplo, você vai ter, por exemplo, de um lado, você imagina que você vai ter um CD agora, ou mesmo essa mídia que você tenha, e aí você pode pegar alguém vai fazer esse papel de pegar o sinal do YouTube, por exemplo, e ele vai jogar através. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Só para vocês terem ideia, isso aqui, ó, é um mixer. Então, por exemplo, eu posso pegar um sinal digital através desse cabo aqui, ó. Então, esse cabo vai ter cabo de força, você já vai ter 2 cabinhos de força e provavelmente 2 cabinhos de sinal. E esses 2 cabinhos de sinal, eles vão levar o sinal do computador até o mixer. E aqui no mixer que ele faz uma conversão digital analógica. Então, esse cabo aqui, ó, funciona como se fosse essa minha linha de transmissão. Ele vai ter que enviar o sinal digital. Quer dizer, o sinal digital provavelmente ele vai enviar como sendo um sinal de 0 a 5 volts, por exemplo. Então, cada bitzinho daquilo lá, ou seja, que vai de 0 a 16 bits, cada um deles, você vai representar esse bit como sendo um 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1, para formar qual é o tamanho desse sinal. E aí ele vai ter que ter 44 mil desses sinais, na verdade 44 mil vezes 16, e aí você multiplica por 2, que são 2 canais, então dá mais ou menos 1.400.000 bits que você vai ter que transmitir em 1 segundo para você poder representar aquele som que você tem. Só depois usar FLAC, usar uma outra forma de compactação de dados sem perda de sinal. Mas você vai ter que transmitir esses 1.400.000 em 1 segundo. E aí, então, isso vai fazer o seguinte. Aí a pergunta é, quando fecha a chave aqui agora? Você tem um certo comprimento aqui. Comprimento que você pode dizer aqui, no meu caso, 1,5 m. Quando você fecha o sinal aqui e você está transmitindo inicialmente o bit aqui, do outro lado você já vai receber o bit ou não? Do outro lado, instantâneo? Óbvio que... Eu acho que quando fecha, você tem que considerar que tem um transitório, né? Ou seja, ele vai demorar um certo tempo de trânsito, ou seja, esse teu sinal vai demorar um certo tempo de trânsito para chegar até no teu receiver, ou seja, até no outro lado do terminal. Então, existe uma velocidade de propagação e, obviamente, que você não tem instantaneamente o chego da informação. Eu vou fazer algo mais catastrófico, tá? Fazer algo bem catastrófico.
A gente não sabe o que acontece no Sol agora. Vamos imaginar, não imaginamos isso, é claro, mas só por imaginação, que houve uma explosão gigantesca no Sol. Vai demorar 8 minutos e 20 segundos para essa explosão que aconteceu no Sol chegar até aqui. Entende? Então, se aconteceu lá, vai demorar um certo tempo para chegar aqui. Então, existe sempre um tempo de velocidade, de propagação da velocidade, que é 300 mil quilômetros nesse caso. Então, é isso. Ou seja, nesse instante inicial, você não sabe o que aconteceu aqui na chave. Então, quando você fechar a chave, vai existir uma velocidade que vai propagar o sinal até que ele chegue aqui. Então, vai existir sim um transitório. E vou lá. Se existir um descasamento de impedância entre a impedância intrínseca, ou a impedância característica da linha, e esse ZC, ou seja, se Z0 for diferente de ZC, vai existir um descasamento de impedância. E existindo o descasamento de impedância, então, uma parcela da energia ou da tensão que está vindo aqui, ele vai retornar até a carga. Do mesmo modo, se houver esse descasamento de impedância, uma parcela da corrente também vai retornar até a carga. E aí, a mesma coisa acontecer aqui. Se aqui existir uma variação de impedância entre ZC, Z0 e ZG, ZG é a impedância do gerador, vai haver também um descasamento de impedância, ou seja, as impedâncias não são iguais. Então, vai haver também uma reflexão. Então, daí, uma nova parcela de onda vai se propagar do gerador até a carga, passando pela linha de transmissão. Claro, como ela existe perdas, ela vai decair um pouquinho, mas a gente pode partir do pressuposto que a linha de transmissão, nesse caso, não tem perdas. Então, a tensão ela se propaga sem perdas. Espera só um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, veja, vamos estudar agora como é que acontece esta propagação da linha de transmissão. E como é que funciona esse harmônico. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho aqui. Você está me ouvindo bem? Sim, professor. Tá, que bom. Sim, professor. Beleza. É que eu estou usando o microfone aqui para não falar tão alto. Então, quero ver se estou tendo esse efeito. Olha só, então nós vamos estudar agora justamente como é que acontece essa transiente na linha de transmissão. E então a gente vai calcular como é que é ao longo de uns certos tempos de propagação. Tempo de propagação é o tempo que demora para o sinal ir daqui até aqui. Então, olha só. Vamos imaginar no tempo t igual a zero. Tempo t igual a zero e z igual a zero, exatamente quando fechou a chave. Quando ele fechou a chave, o que vai acontecer é que a fonte ela só vai enxergar ZG e ela vai enxergar essa impedância Z0, ou seja, ela vai enxergar isso aqui, esse circuito fechado aqui, nesse instante inicial. Então, isso aqui vai assim meter um circuito que tem uma certa tensão, uma certa resistência, uma impedância do gerador e a impedância da linha. Então, o que vai acontecer? A gente pode dizer que a tensão V0+, que é a que vai se propagar aqui, ó, ela vai ser definida por um divisor de tensão. Ou seja, V0 vai ser simplesmente Z0 sobre ZG mais Z0, em T igual a zero. Ok, vamos lá, vamos por aqui mesmo. Então, olha só, nesse instante inicial, a gente pode dizer, então, que V0+, então é VZ0, tempo 0+, é igual a V0, Z0 sobre ZG mais Z0, que é um divisor de tensão que você tem aqui. Ó. A tensão está toda sobre a impedância da linha. E a corrente inicial, que também é igual a I0, eu não sei porque eu não fiz igual a zero, vamos ver aqui. Igual a I0, que é igual. Eu vou até salvar isso aqui. É igual a I0. Então e a corrente inicial, que vai ser I0,
ela vai ser vai ser a VG dividido por ZG mais Z0, porque é isso que ele está enxergando. E agora, então, vai começar a haver uma propagação da onda. Então, após a chave ser fechada, você vai ter uma corrente positiva I mais, que é igual a I0, mais uma tensão V mais, que vai ser igual a V0, que se propaga em direção à carga, com essa velocidade, V igual a 1 sobre raiz de LC. E, obviamente, como está dito aqui, é evidente que a carga vai demorar um certo tempo para enxergar o que está acontecendo lá no gerador, lá na fonte. E esse tempo é conhecido como tempo de trânsito, dado por T1 é igual a L sobre V. Gente, eu acho que aqui vale a pena, então, a gente começar a fazer uma... Deixa eu usar aqui. Vamos usar a nossa... Vamos usar a nossa mesa digitalizadora. Então, nós podemos sair daqui por enquanto. Deixa eu parar a apresentação. E deixa eu voltar aqui. E deixa eu apresentar, então. Tudo bem, a tela inteira. Eu compartilho essa tela aqui. E agora eu venho aqui, ó, com isso aqui. Aqui eu chamei de cálculo de LC. Ah, tudo bem, vou ter que mudar esse nome aqui, ó. Tem que mudar aqui. Ah, tudo bem, transitório. Isso. E a primeira página, então, é cálculo de tensão. Tensão e corrente. Tensão e corrente. Olha só. Então aqui, meus caros, vamos imaginar que nós temos justamente essa situação aqui. Aqui nós temos o VG. Aqui é o ZG. E aqui zero. Daqui até aqui tem um certo comprimento L. E aqui tem aquela impedância intrínseca, Z0, que eu falei para vocês. Então, quando você fecha a chave em T igual a zero, você vai ter inicialmente aquilo que foi apresentado lá. Então, inicialmente em T igual a zero mais e Z igual a zero, temos V00 mais é igual a V0. E esse V0 vai ser calculado, como eu já apresentei para vocês, ZG V0 mais menos V0, e aqui é corrente zero. Então, esse V0 aqui, ó, ele é simplesmente um divisor de tensão. Z0 sobre Z0 vezes ZG multiplica VG. Multiplica VG. E a corrente I0, ela vai ser simplesmente VG dividido por ZG mais Z0. Mas agora vai acontecer o seguinte. Olha só, em T1. Assim, e T1 com T1, o tempo de trânsito. Que é o quê? Que é o tempo que o sinal demora para ir. É o tempo que o sinal demora para ir do começo da linha até o final da linha.
Então, aqui existe um certo tempo de trânsito que vai variar T1. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso, tá? Tempo de trânsito. E o tempo T1, ele é igual a... deixa eu ver. X é igual a V vezes T. Deixa eu fazer aqui do ladinho. X é igual a V vezes T. L é igual a V vezes T. Então, T é igual a L sobre V. Então, T1 é L sobre V. E a velocidade de V, como nós vimos, vale 1 sobre raiz de LC. Então, esse é o tempo de trânsito. Então, o tempo de trânsito é o comprimento dividido pela velocidade. Então, olha só. Então, em T1, que é o tempo de trânsito, em T1, ou seja, em T1, em Z igual a L, já estamos na carga. Na carga. Olha só. Ah, aqui são coisas diferentes. Em T1, na carga. O que nós temos aqui? Ó? V, Z igual a L, T1. E, I, de... Deixa eu apagar aqui. ID, ID. ID, L e T1. Agora tá ficando melhor. Tá vendo como a gente vai aprendendo, meus caros? Eu acho que para vocês fica até mais claro quando eu uso uma caneta com uma espessura maior. Então, nós queremos calcular em T1, que é o primeiro instante de tempo, mas que acontece na carga. Então, nós temos o quê? Nós temos que V de L, T1, vai acontecer o seguinte, vai ter uma onda viajante positiva, mais uma onda viajante negativa agora. Agora passa a ser o seguinte, quem é essa minha onda positiva viajante? V+, que é a onda viajante no sentido crescente de Z. Então, V+ é igual a V0. Eu chamei de V0. Agora tem o seguinte. Se Z0 por diferente de ZL, vai haver uma reflexão. Uma reflexão. Então, a gente precisa calcular o coeficiente de reflexão. Calculando o coeficiente de reflexão. Então, o coeficiente de reflexão, na carga. Gama G. É um gama mesmo. Então, que gama G é igual a carga que ele está enxergando. ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Então, vai acontecer um coeficiente de reflexão. Desculpe, gente, deixa eu só fazer uma correção aqui. Obviamente, não pode ser gama G. Tem que ser gama L. Que é o coeficiente de reflexão na carga, associado ao ZL. O ZL é o load. L é load.
carga. Então, é gama L vale ZL menos E0. Então, se Z, como foi dito aqui, ó, se Z0 for diferente de ZL, esse gama L vai ser diferente de zero. E, consequentemente, vai existir uma tensão refletida. E a tensão refletida que viaja no sentido decrescente, decrescente, dizer, vale. Vamos lá. V menos vai ser igual gama L vezes V0. Ou seja, o coeficiente de reflexão é o quanto essa minha onda V0 vai diminuir de intensidade. Pode não diminuir nada, se o gama L for igual a 1. Mas o gama L vai ser um certo valor. Então, V0 é gama L vezes V0. E aí, então, a tensão total. A tensão total vale V de L. T1 vale V mais V menos, e vale V0 mais gama L V0. Você até pode dizer 1 mais gama L vezes V0. Então, essa é a primeira tensão refletida. E a corrente refletida? E a corrente refletida? E a corrente refletida? Bem, a corrente refletida vai acontecer algo semelhante. I de LT1 é igual a I mais I menos. Então vai acontecer algo muito semelhante, porém com uma diferença. I mais é igual a I0, como nós já vimos. Mais e menos, ele vai acontecer uma característica interessante. Então, a corrente positiva, propaga no sentido crescente. Dizer. I menos é a corrente que se propaga no sentido decrescente. Dizer. E agora, para a gente terminar, vai acontecer algo interessante. I menos, ele vai ser menos gama L vezes zero. Se a tensão é positiva, a corrente é negativa. Então, a corrente vai ser um menos gama L vezes I0. E o gama L, como eu já falei anteriormente, é o coeficiente de reflexão na carga. Então, para a gente terminar agora, I L T1 vai ser I0 menos
gama L e zero. Ou seja, 1 menos gama L e zero. Mas agora a gente pode calcular o seguinte. Qual? I e V em 2 e 1. Ou seja, agora, veja, a gente já leva em consideração um segundo, ou seja, porque as partes mais importantes do cálculo aqui são ou no gerador, ou seja, no terminal, na linha de transmissão, no terminal do gerador, e na linha de transmissão, no terminal da carga. Então, nós calculamos inicialmente em T1, ou seja, 0, depois em T1, 0 no gerador, tempo 0 no gerador, tempo igual a T1 na carga, e agora a gente vai calcular o tempo 2T1 no gerador. Então, calculando em 2T1 ou seja, nos terminais do gerador. Então, nós temos V de 0, 2T1. Vai ser a mesma coisa. Vai ser V mais V menos. Mas agora vai acontecer uma coisa interessante. Olha só. Aquela onda V menos, V mais, ou seja, analisando a onda de retorno. Analisando. V menos, que é igual a gama L V0. Esta onda viaja entre T1 e 2T1 da carga até o gerador. Ele viaja da carga até o gerador. E em 2T1, se houver um descasamento de impedância, descasamento de impedância, na fonte, haverá nova reflexão. Então, a gente pode dizer, calculando o coeficiente de reflexão na fonte, gama G. Gama G vai ser igual a ZG, ou seja, a nossa onda ela está na linha, que tem a impedância Z0. Quando ela sai da linha e chega na fonte, ela vai enxergar uma impedância da fonte. Então, a impedância da fonte, ZG menos Z0 sobre ZG mais Z0. Então, esse é o coeficiente de reflexão na fonte, gama G. E, obviamente, que se gama G for diferente de zero, se gama G for diferente de zero, haverá nova reflexão. E agora vai acontecer algo interessante, porque essa nova reflexão vai ser igual a... vamos ver, se houver nova reflexão.
E essa nova reflexão a gente vai chamar de simplesmente de tá bom. Nova reflexão. Com valor. Com valor. Gama G, gama L, V0. Que se propaga no sentido crescente de C. Então, aqui a gente pode dizer que acontece algo bem interessante. A gente pode dizer que existe algo bem interessante. Deixa eu chegar a fazer uma coisinha aqui. Acontece algo bem interessante. V de 0, 2T1, ele vai ser V mais V menos. Então, V mais, então, são as ondas que se propagam no sentido crescente de Z. V mais, ondas que se propagam no sentido crescente de Z. E aí, e V menos é a onda que se propaga no sentido decrescente. Então, quem vai ser esse V mais? Bom, V mais é igual a V0. Deixa eu apagar de novo isso aqui que não ficou bom. V mais olha só. Então, olha só, com V mais é igual V0 mais gama G, gama L, V0. E V menos é simplesmente gama L, V0. Então, nós temos que V0, 2T1, vai ser igual a V0 mais gama G, gama L, V0, mais gama L, V0. Então, nós temos aqui essas três componentes agora que vão aparecer lá na carga em 2T1. Do mesmo modo, ou seja, do mesmo modo, para a corrente. Agora para a corrente. Vai acontecer a mesma coisa. I de 0, 2T1, vai ser I mais e menos. Só que daí vai acontecer algo bem interessante, né? A corrente I mais, ela vai ser I0, como a gente sabe bem, mas agora vai aparecer gama G, que multiplica menos gama L, I0. Ou seja, vai existir uma nova reflexão da corrente, que vai ser menos gama G. Isso aqui vai ser igual a I0 mais I gama G, gama L, I0. E I menos é simplesmente menos gama L, I0. E termina... Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui. E então, nós vamos ter
Nós vamos ter que a corrente, então, I de 0,2T1, ela vai ser agora I0 mais gama G, gama L, I0 menos gama L, I0. E vai acontecer a mesma coisa agora, nos próximos passos. E a gente então pode fazer uma simplificação nesse caso, agora, nos próximos passos. A gente pode simplesmente mostrar para vocês um diagrama de estado, que é uma forma assim mais fácil da gente poder calcular, a distribuição de corrente e de tensão ao longo da linha de transmissão, seja na carga, seja na fonte. Então, para isso, meus caros, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou aqui apresentar para vocês. Aqui está aqui. Faltou. Assim, já apresentei. Olha só. Então, eu já apresentei para vocês. 150. Então vai para 200. Aqui mais e menos, no processo contínuo. Esse aqui acho que eu mandei para vocês. Deixa eu só fazer uma coisa que tem. Não ficou legal esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Configurar. Você quer ver uma coisa aqui? Ó, o livro é esse, ok, mas deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Layout. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um pouquinho. Ok. Tá bom. Então cancele, não faço. Espera só um pouquinho aqui. Ok. Então vamos lá. Aqui, meus caros, tudo bem. Deixa eu fazer uma coisa. Tudo bem. Tem que aprender a lidar com esse negócio aqui. Então, aqui, linha de transmissão. Espera só um pouquinho, então. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí. Ok. Ok. Então, olha só.
Então, vamos lá. Depois a gente vai fazer esse exercício aqui. Então, aqui a gente pode montar esse diagrama de treliça. Como é que vai ser esse diagrama de treliça? Então, esse aqui é um diagrama de treliça para a tensão. Tudo bem. Vou deixar os dois juntos. Aqui. Diagrama de tensão e treliça. Aqui. Olha só. Nós temos a nossa a impedância desculpa, o coeficiente de reflexão do gerador, gama G. Nós temos o coeficiente de reflexão da carga, gama L. Então, em T igual a T0, vai existir uma propagação da tensão V0 indo de 0 até T1, indo da fonte até a carga. Em T igual a T2, quando chega na carga, vai existir uma reflexão dada por gama L vezes V0, que vai vir da carga até o gerador. Aqui já dá para a gente ter alguns detalhes. Né? E então, veja, nós temos de 0 até 0 até 2T1, 0 até 2T1, nós temos na carga, na fonte, desculpa, uma tensão na linha dada por V0. Então, durante 0 até 2T1, nós temos uma tensão na fonte que é igual a V0. E agora, veja, em 2T1 na fonte, vai existir uma nova reflexão, dada por, agora, gama G, que multiplica essa onda viajante, no sentido decrescente de dizer. Então, nós vamos ter uma nova reflexão, que vai ser gama G vezes gama L V0. Gama L V0. Gama L V0. Então, aqui, ó, veja, e esse gama G, gama L V0, ele vem até 3T1 aqui agora na carga. Então, T igual a 3T1. E aqui, então, na carga vai existir uma nova reflexão, que vai ser gama L vezes essa onda viajante, gama G, gama L V0. Então, vai vir uma onda, no sentido decrescente de Z, que vai ser gama L ao quadrado, que multiplica gama G V0. Então, agora, aqui, ó, em 3T1, veja, o que acontece? Na fonte, na carga, desculpa, de 0 até T1, não tem tensão nenhuma. De T1 até 3T1. Você tem a tensão que está vindo, V0, mais a tensão que está voltando, V0 mais gama L V0. E agora, quando chega aqui em 3T1, você tem a tua tensão anterior, V0 mais gama L V0, mais essa onda que está vindo, gama G, gama L V0, mais mais a onda que está voltando, que é um gama G, gama L ao quadrado, vezes V0. Então, a tensão total de 3T1 até 5T1 vai ser V0, gama L V0, mais gama G, gama L V0, mais gama G, gama L ao quadrado V0. E se nós considerássemos para cá, acima de 5T1, viria esse gama G ao quadrado, gama L ao quadrado, mais, por reflexão, daria um gama G ao quadrado, gama L ao cubo, V0, que estaria voltando. Então, seria toda essa tensão aqui, inicial, mais essa onda que vem e mais a onda que volta. Do mesmo modo, eu não coloquei aqui, né? Não coloquei aqui, mas poderia ter colocado. Do mesmo modo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Do mesmo modo, agora, acontece aqui, ó.
Inicialmente, você vai ter V0, e aí, quando a tensão entre 2T1 e 4T1 vai ser V0 mais gama L V0 mais gama G, gama L V0. E agora, se você quisesse calcular depois de 4T1, seria essa tensão inicial aqui, ó, V0 mais gama L V0 mais gama G, gama L V0, mais, acima de T1, mais gama G, gama L ao quadrado V0, mais gama ao quadrado G, gama L ao quadrado V0. Por quê? Porque está vindo esta onda aqui, ó, e aqui essa onda sofre uma reflexão, que é isto aqui multiplicado por gama G. Então essa passa a ser a expressão da tensão total. Do mesmo modo, para a corrente, o diagrama entrelista vai ser agora a mesma coisa. Você tem gama G, gama L, ou seja, o coeficiente de reflexão no gerador, o coeficiente de reflexão na carga. Em T igual a T0, você tinha aquela corrente inicial e zero. Então ele vai se propagar até da fonte até a carga. Quando ele chega na carga, ele vai sofrer uma reflexão. Só que a reflexão é menos gama L. Menos gama L, zero. Que legal, tá vendo? Você copia e esquece de atualizar. E aqui vai ser zero. Opa. E zero. Não, mas aqui é tensão. Tensão é V0. Ué? Ih, meu Deus. Uf. Uf. Ainda bem que tem o Ctrl Z aqui. Senão você perde as informações. Pronto, agora a gente salva isso aqui. Então aqui, ó, agora você vai ter essas múltiplas reflexões. Tanto que, por exemplo, na carga, também, vamos pegar na carga aqui, ó, de 0 até T1, a corrente inicial, a corrente é zero, depois ela vai ser I0 menos gama L0, e aí depois, acima de 3T1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a corrente anterior e menos. Tá bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu fazer o agrupamento. E menos gama L0 mais gama G, gama L menos gama G, gama L ao quadrado. Deixa eu acertar do outro lado. Do outro lado está certo. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu selecionar objetos. Deixa eu fazer o agrupamento. Deixa eu selecionar objetos de novo. Ele só pode... Ok. Então, agora nós temos aqui os nossos objetos, para a gente terminar. Então, aqui, ó, voltando à corrente, de 3T1 até 5T1, nós temos a corrente anterior, I0 menos gama L0, mais agora gama G, gama L0,
menos gama G, gama L ao quadrado, porque você vai vir para cá e multiplicar por gama L ao quadrado e zero. Então, essa aqui passa a ser a corrente total, de 3T1 até 5T1. Do outro lado, vai acontecer a mesma coisa, de T0 até 2T1, nós temos I0, e aí quando chega acima de 2T1, ele vê novamente essa onda refletida de corrente menos gama L0, e aí tem a reflexão menos gama G, que multiplica essa coeficiente aqui, tá? Menos, menos, mais gama G, gama L e zero. Então, isso aqui passa a ser a corrente total, indo de 2T1 até 4T1. E zero, menos gama L0, mais gama G, gama L0. Ok? Meus caros, vamos dar uma parada agora e depois a gente pode fazer um exemplo aqui para a gente poder resolver, tá bom? Vamos dar uma parada de uns 12 minutos, mais ou menos, tá bom? Até 9h15, mais ou menos, a gente retorna. Ok? Ok, professor. Beleza? Então vai dar um tempo de vocês. Beleza? De vocês descansarem um pouquinho, tá bom? Então eu vou parar, interromper aqui.